Mano, lembra desses dois aqui? Então, eles estão indo buscar o corpo da mulher e saber quem é o vagabundo que fez o experimento com o cara lá, que fez ele se tornar o meio Oni e ainda levou o corpo da menina aqui. Mas no meio de tudo isso, eles estão trabalhando como detetives particulares. Já que a menina viveu pra caramba, ela tem muito conhecimento sobre essa área. E tá vendo esse mano aqui? E esse moleque aqui? Então, eles estão caçando no meio da noite. O correto seria caçar de dia, né? Mas por que eles estão caçando à noite? É porque eles são vampiros e estão caçando no meio da noite, mano. O cara lá, ele pega a arma e vai atirar no bicho lá, só que ele erra o tiro. Aí, ao invés de atirar de novo, carregar a arma e ir atrás do bicho e dar outro tiro, não. Ele joga a arma pro canto e vai atrás do bicho a pé. É que assim, que esse cara aqui, ele fez um acordo com o pessoal da cidade. Ele pode morar lá à vontade, mas contanto que ele não ataque nenhum ser humano. Então ele pode viver à vontade na cidade lá. Só que tem gente que não gosta disso, não gosta de saber que tem um vampiro morando e saindo livremente na cidade. Ele sofre muito preconceito de alguns moradores da cidade por causa disso. Os vampiros, eles são muito sensíveis à prata, então esse bagulho pode matar ele. E pra evitar que esse negócio, que essas estacas de prata caiam na mão de caçadores que queiram fazer mal a ele deixou tudo guardado na casa dele. Só que assim que ele chega em casa, ele nota um negócio estranho. O cadeado que tava prendendo, onde esse negócio tava tudo guardado, tá quebrado. E ele foi ver todo mundo na casa, tava todo mundo bem, menos a esposa dele. A esposa dele tá sentada na cadeira, com sangue escorrendo. Ela foi atacada no coração. E como a polícia não tá dando conta pra resolver esse caso, então ele chama a detetive particular, chamado de usuário da gaiola, que é o cara que ninguém nem sabe que é a menina tá lá na gaiola. Só diz assim que ele é o usuário da gaiola porque ele anda por aí com uma gaiola na mão. E assim que chega lá, o cara, ele vai conversando com o vampiro se apresenta, todo mundo se apresenta. E todo mundo acha que a detetive é a menina lá, porque ele explicou que era uma mulher. Então todo mundo achou que era a menina lá. Só que a outra lá na gaiola tava falando e todo mundo tava achando que era ela. Só que ela tá com a boca fechada. E ninguém sabe de onde a voz tava vindo, porque ela tá com a boca fechada. Aí o cara lá faz uma brincadeira com a menina e a menina se irrita um pouquinho e diz pra outra lá bater nele, como castigo. Aí ele diz assim, sim, senhor. Aí todo mundo fica surpreso. Todo mundo achando que aquela voz que tava vindo era dela, só que não era dela não. Aí assim a menina leva as bagagens e fica só os dois lá. Aí a voz continua. Aí fica aquele ar de mistério da onde a porcaria dessa voz tá vindo. Aí que é revelado que a voz na verdade tá vindo da menina lá da gaiola. E todo mundo fica surpreso, porque ela é uma cabeça sem corpo, falando. Aí deixa isso pra trás e vão resolver o mistério lá. Aí a menina pede pra ver o local de onde ocorreu o crime. Aí vem tudo lá, vê uma garrafa também, que foi deixada pra trás, que ela continha água benta. E o vampiro, ele mostra uma foto de como ele encontrou a mulher. Só que tem 7 coisas que estão muito estranhas que não estão batendo. Tipo, por que a menina não acordou? Ela é uma vampira. Durante o assassinato, ela devia pelo menos acordar, só que ela foi assassinada com uma aparência muito calma e tranquila. Então isso significa que ela tava dormindo e permaneceu dormindo durante tudo isso. E a segunda coisa é porque o assassino, ele foi à noite. Já que eles são vampiros, então eles ficam dormindo durante o dia. Então seria mais provável ele ter ido de dia. Mas por que ele foi à noite? E outra coisa é porque o assassino deixou a garrafa de água benta lá. Por que ele não levou? Porque ele deixou a garrafa pra trás. Tipo, usou água benta e deixou a garrafa pra trás. Tinha uma garrafa de água benta lá jogada. E outra coisa é como o assassino sabia que tinha estaca de prata guardada lá. Como é que ele sabia? E por que ele se deu ao trabalho de ir lá pegar uma estaca de prata, usar pra matar a mulher e depois deixar a estaca de prata onde ele achou? E além de saber tudo isso, como é que o assassino sabia onde fica o quarto da mulher? Tipo, ele sabia onde tava a estaca de prata, foi lá no quarto da mulher. Como é que ele sabia onde era o quarto da mulher? Cometeu o assassinato, depois voltou e deixou a estaca de prata onde achou. E assim, quando ela ia contar as 2 últimas coisas que não estava batendo, que tava estranho sobre esse caso, a filha do cara lá aparece. Então eles cumprimentam ela e a menina diz que vai contar as últimas 2 coisas depois, porque tava dando a entender que ela tava suspeitando de alguém de dentro da casa, de alguém da família. Aparentemente parecia que era um caçador que invadiu a casa, mas pelas coisas que não estavam batendo, que estavam estranhas, que ela acabou de apontar, dá a entender que foi alguém de dentro da casa que cometeu o assassinato. E logo depois a menina ela pede que todo mundo se reúna pra ela contar quem é o verdadeiro culpado, porque até aí ela já tem uma boa noção de quem realmente é o culpado. E ela fala sobre as 7 coisas que estavam intrigando ela, deixando ela curiosa sobre esse caso. Primeiro é que a mulher ela não notou nada quando chegou alguém dentro do quarto e assassinou ela, porque como ela é uma vampira, os sentidos dela são bem aguçados. Então, como ela não notou nada, dificilmente pode ser alguém de fora, um ser humano. Deve ter sido outro vampiro pra ter feito algo assim. E segundo, o ataque aconteceu à noite. Se aconteceu à noite, deve ter sido vampiro também. Porque se fosse alguém de fora, provavelmente teria feito isso de dia, porque sabe que vampiro não pode andar de dia, né? Então é mais lógico fazer tudo de dia do que à noite. E terceiro, deixou uma garrafa no local, porque quando ela foi assassinada lá tinha uma poça de água benta. Então provavelmente a água benta devia ter vindo daquela garrafa. E por que caramba o assassino deixou a porcaria da garrafa lá e foi-se embora? E quarto, o assassino ele conhece a mansão, porque como é que ele ia saber onde era o quarto da mulher? Ele foi direitinho lá no quarto da mulher e ninguém viu ele. Então devia ser alguém que conhece bem a mansão. E o quinto, e por que caramba a pessoa cometeu o assassinato e depois deixou a estaca de prata lá onde achou, no depósito guardado lá? Porque cometeu o crime, depois voltou e deixou lá. Por quê? E o sexto é o som, porque várias pessoas falaram que estavam em quartos próximo ao dela, no horário que acham que aconteceu o crime. Então se eles estavam lá e não escutaram nada, então dificilmente o assassinato deve ter ocorrido no horário em que todo mundo acha que ocorreu. Porque se tivesse ocorrido, dá pra ter ouvido o som de estaca batendo. Porque
Porque como ela foi perfurada por uma estaca, então daria pra escutar o som da estaca batendo. E como ninguém escutou nada nesse horário, então o assassinato deve ter ocorrido um pouco antes. E o sétimo, a garrafa tá com poeira dentro dela. Então se a garrafa tá com poeira dentro dela, então a garrafa não tava com água benta dentro dela, mas tinha sinais de água benta lá. Então da onde caramba veio essa água benta? E os mais suspeitos que poderiam ser era o mordomo, a menina lá empregada e o mano aqui. Então ela desconfia que essa água benta na verdade tenha vindo de uma estaca de gelo. O culpado fez isso pra fazer todo mundo acreditar que na verdade o assassino veio de fora da casa. Então ele arquitetou tudo isso pra fazer todo mundo acreditar que na verdade o culpado é de fora. Então ela diz que na verdade a pessoa fez uma estaca de gelo, deixou a garrafa lá e depois pegou a estaca de prata e encheu com o sangue da mulher e depois deixou lá no depósito pra despistar ainda mais e ninguém desconfiar dele. E quem pode ser? É o moleque. A menina diz que foi ele o culpado. Ela diz que como eles frequentam a igreja, mesmo sendo vampiros, eles frequentam a igreja. Então o moleque aproveitou, pegou um pouco de água lá, deixou no formato de uma estaca e congelou. Depois o usou pra matar a mãe dele, deixou o vidrinho lá pra poder achar que a água benta na verdade veio daquele vidro e pegou o sangue dela e jogou na estaca de prata. E depois levou lá no depósito e deixou lá. Tudo isso antes dele sair com o pai dele pra caçada. Pra assim, quando ele voltar com o pai dele, ninguém desconfiar que na verdade ele é o culpado. Porque todo mundo vai achar que o assassinato aconteceu enquanto ele e o pai dele estavam fora. Mas na verdade aconteceu tudo antes deles dois saírem. E por que o moleque ele não usou a estaca de prata pra matar a mulher? É porque esse bagulho aqui, só de chegar perto, já começa a queimar a mão. E o moleque, quando tava devolvendo a estaca de prata pro depósito, ele queimou um pouquinho a mão dele. E a menina, ela tava desconfiada disso. Ela tava procurando alguém com uma mão queimada pra saber se foi essa pessoa mesmo que cometeu o crime. Só que ninguém tava com a mão queimada. E mesmo queimando a mão de prata, demora vários dias pra poder curar. E a mão do moleque não tava queimada. E o que o safado fez? Ele cortou os dedos dele com uma espada lá e os dedos dele regeneraram. E depois de saber que a menina descobriu tudo, o moleque vai pra cima dela e tenta matar ela. Só que o meio Oni lá, ele mete o cacete no moleque lá, leva ele pra fora e dá uma surra nele. E o moleque parece aquele adolescente mimado que se acha diferentão de todo mundo, mas na verdade é igualzinho a todo mundo. E ele começa a bater no moleque e acaba matando ele depois. E por que o moleque fez isso? O moleque ele fez isso porque ele odeia os seres humanos. Ele não gosta dos humanos. E não gosta desse negócio de se aliar a eles e andar entre eles, porque ele se acha superior a todo mundo. E como o pai dele transformou a mãe dele, que era uma humana, agora uma vampira, e gostava muito dela, e ela também gostava dos humanos, mas ele e o irmão dele não gostavam tanto assim dos humanos, ele matou a mulher pra que todo mundo acreditasse que foi algum humano que fez isso. E assim voltar a família dele contra os seres humanos. E o pai do moleque fica triste pra caramba com tudo isso que aconteceu. E antes de ir embora, a menina ela pergunta pro cara lá se ele conhece alguém que tem uma bengala com a letra M nela. E ele fala que viu alguém assim na mansão dele há alguns dias, chamando ele pra ir pra outro lugar. Só que ele não aceitou e o cara foi embora. E ficou por isso mesmo. E assim eles se voltam pra jornada deles de achar esse safado que levou o corpo da mulher e transformou o humano aqui em meio Oni. E é só isso, povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê like, compartilhe e se inscreva no meu canal. E tchau!